Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo. E pessoal, antes de começar esse vídeo, eu peço que se você não for inscrito, se inscreva no canal, já deixa aquele like, isso ajuda a gente bastante. E se você puder, deixa um comentário também, isso ajuda no engajamento do vídeo, já que infelizmente o YouTube ele não gosta de canais armamentistas. E se você gosta do canal, também cogite se tornar um apoiador, pelo Seja Membro, pelo Apoia-se ou mesmo por Pix. Então, bora pro vídeo. Então pessoal, como vocês viram no próprio título do vídeo, muitas pessoas têm dúvidas ainda com relação ao processo completo para se tornar um CAC, certo? Então a gente vai explicar para essas pessoas que talvez ainda tenham dúvidas, ou mesmo pessoas que já estão acostumadas, mas não sabem talvez a hora correta ou a maneira de adquirir qualquer um desses documentos. Então a gente vai fazer literalmente uma explicação de etapa por etapa, certo? Começando obviamente aí pela concessão de registro, que é o famoso CR, certo? Então vamos lá. Primeiro, na concessão de registro, eu separei aqui em docs, etapas, depois o deferido e a próxima etapa. Então, em docs, o que é necessário para você tirar o seu CR? Isso aqui é um resumo, mas é para vocês entenderem a ordem que seria interessante essa junção de documentos. Claro que essa parte aqui é muito importante, dependendo da situação também. Por quê? Muitas pessoas têm antecedentes criminais e não sabem disso, porque pode ser um caso de homonímia, que é quando o BO, digamos assim, ele é vinculado ao nome e não ao CPF. Então, imagina quantos, por exemplo, José da Silva existem no Brasil. Qualquer BO seria vinculado àquele José da Silva. Basicamente isso, pessoal. Então, dá uma olhadinha primeiro nos antecedentes criminais para ter certeza, e depois laudo psicológico, laudo de capacidade técnica, os demais documentos, que seria RG, comprovante de endereço, declaração de idoneidade, declaração de endereço e guarda, e aí então filiação ao clube. Por quê? Laudo psicológico, você vai levar um tempo X para conseguir agendar e fazer ele, certo? Capacidade técnica, mesma coisa, e lembrando que para fazer capacidade técnica você já precisa de um laudo psicológico deferido, certo? Então, Daniel, por que a filiação ao clube por último? Porque você pode levar, por exemplo, uma semana para fazer isso aqui, como pode levar um mês. Vou dar um exemplo para vocês. O clube ele tá sem munição, porque pro laudo de capacidade técnica é obrigatório o uso de munição original. Pronto, se está sem munição já não consegue fazer, entre outras. Não veio ao mérito agora. Feito isso, juntou todos os documentos necessários para a concessão de registro, você vai para as etapas, que é a apresentação da documentação completa no SIGECORP. E aí quando você termina de enviar todos os documentos, você vai gerar a GRU, fazer o pagamento dela e aguardar a análise. Muita gente me pergunta, Daniel, quanto tempo leva para análise? Pessoal, varia muito de acordo com a sua região militar e a sua OM, certo? Já tive casos de deferimento em 2 dias e tive casos de deferimento em 6 meses. Então, infelizmente, realmente é muito flutuante essa informação. E uma coisa que é interessante falar para vocês, o processo é o seguinte: aguardando o pagamento, as etapas desse processo, aguardando o pagamento, pronto para análise, que é quando você está na fila, mas não foi analisado ainda, em análise e deferido, ou restituído, ou indeferido, certo? Daniel, quanto tempo leva cada etapa? Pode variar também, pode, por exemplo, passar de pronto para análise para deferido, então não necessariamente tem um tempo para cada etapa. E o seu processo foi deferido, simplesmente você pode fazer a impressão dele via SIGECORP, ou seja, não tem que buscar documento nenhum no Exército, e basicamente você entra no sistema e imprime seu CR, e seja muito bem-vindo ao mundo do CAC, certo? Qual então é a próxima etapa? Autorização de compra, autorização de aquisição de PCE no mercado nacional, que esse é o nome que vai estar no SIGECORP. Quais os documentos eu preciso para ele?
Documentos de identidade, verificar se na expedição está igual ao CG Corp se você apresentar o RG, porque sim, já vi região militar restituir processo porque a identidade, a expedição dela estava diferente do sistema. É absurdo, mas acontece. E a declaração de modalidade e prova, que é uma declaração emitida pelo clube, certo? Para calibre restrito ou mesmo para permitido, ou caso seja de calibre permitido e o seu clube você tem uma certa dificuldade de solicitar a documentação deles, você pode fazer o pedido de dispensa. Lembrando que todos os modelos de documentos do sistema tá nesse link abaixo aqui na própria descrição do vídeo, que é um link chamado documentos úteis, certo? Lá tem tanto a pasta CAC, que é o porte de trânsito, a legislação, quanto esses documentos de modelo, digamos assim. E o processo dele vai ser apresentado via CG Corp também, certo? E lembrando que nesse processo aqui você vai, não é só esses dois documentos e pronto, você vai fazer o cadastro de um PCE, que é um produto controlado pelo Exército, e sim, você já é obrigado a informar o fornecedor e o PCE, certo? Então vai colocar todos os detalhes dele, detalhe por detalhe, literalmente. E muito detalhe aqui nesse fornecedor, perdão pessoal, é o seguinte: você foi numa loja e fez a pré-compra de um PCE, digamos assim, e eles têm em acervo. Aí você faz a autorização de compra e o fornecedor já não tem mais na hora da emissão da nota fiscal. Então, muita atenção a isso. Peçam para cadastrar o número de série no contrato de compra e venda, certo? Ou mesmo, fui em tal loja e vi que lá tem. Fiz a autorização de compra, quando eu fui ver não tem mais. Então, são casos comuns de acontecer. Quando o processo é definido, você imprime via CG Corp mesmo, você vai assinar e enviar ao fornecedor. Para quê? Para que ele possa fazer a emissão da nota fiscal, certo? A nota fiscal vai ser exigida obrigatoriamente no registro de apostilamento, que é o processo de CRAF, certo? Processo de registro e apostilamento, que é quando a maior parte das pessoas, por descuido, erram no processo e perdem tempo, porque sim, é a etapa mais demorada de todo o processo, e perdem também dinheiro. O que você vai utilizar de documento nesse processo? Basicamente o seu RG, ou similar, né, qualquer outro documento com foto, a nota fiscal do equipamento e a autorização de compra assinada. Muita gente esquece também de assinar a autorização e perde muito tempo nisso. E o processo, você vai basicamente inserir no CG Corp os dados faltantes no PCE, que é número de série, quantidade de carregadores, nota fiscal, número da nota do fornecedor, data da emissão da nota fiscal, entre outros. Então, muita atenção. Nessa etapa, você pode corrigir algum pequeno detalhe, algum pequeno erro que você fez na etapa anterior. Como assim, Daniel? Por exemplo, se você colocou que o acabamento é carbono fosco e na verdade veio como oxidado, ou vice-versa, coisas do gênero, você consegue fazer a correção. Você só não consegue corrigir ou alterar fornecedor, certo? Isso depois que você gerou a GRU de autorização de compra, você não consegue mais alterar fornecedor, certo? Marca, modelo. O restante todo você consegue editar. E processo deferido, você vai imprimir o seu CRAF e enviar ao fornecedor para expedição/entrega do PCE. Daniel, mas como assim? Com o CRAF em mãos eu consigo receber meu equipamento? Sim, você consegue. Quando você compra direto da indústria, eles vão emitir para você automaticamente uma guia de tráfego para mudança de local de guarda, e com isso eles vão enviar para você via transportadora autorizada para transporte de PCS. Muito cuidado com empresas que falam, porque eu mando via correios e tudo mais. Dependendo, se essa transportadora não tiver registro, seu PCE pode ficar apreendido, certo? E Daniel, eu comprei numa loja física, e aí como que faz? Você vai levar o CRAF para essa loja e pedir para eles a emissão da guia de tráfego emitida pela loja para retirada do PCE da loja, com destino à sua guarda do acervo, digamos assim. E sim, é uma obrigação da loja a emissão deste documento, como diz o próprio COLOG 136.
E feito isso, falta a última etapa para você poder realmente usar o direito do porte de trânsito e tudo mais. Lembrando que a legislação, artigo 5º, parágrafo 3º do nosso decreto 9846, nos permite o transporte desmuniciado dos equipamentos somente com CR ou CRAF. Então, sim, nesse momento você já teoricamente poderia levar esse PCE para o clube. E a última etapa, que é a guia de tráfego, que eu acho que é o documento mais simples, mas o pessoal também tem muita dúvida. Que basicamente os documentos são RG ou qualquer outro documento similar e habitualidade ou mesmo pedido de dispensa da mesma, com base nos GX 312 ou 2544. Para quem não sabe, GX 312 dispensa todos os CACs da comprovação de habitualidade por esse momento que a gente está enfrentando. Então, ou o GX 2544, que dispensa todos os CACs que tem até 1 ano de CR ou que estão fazendo a aquisição do seu primeiro equipamento, certo? Então, por exemplo, tenho 2 anos de CR, mas estou adquirindo meu primeiro equipamento, você está dispensado de habitualidade também. E o processo é basicamente adicionar o PCE mais a munição respectiva, né? No caso, calibre permitido 1000 unidades, calibre restrito 1000 unidades, permitido 5000. E você faz isso, vai gerar o processo e ele geralmente tem o deferimento automático. Como assim? Depois que ele reconhecer o pagamento da GRU, ele automaticamente é deferido. Você vai imprimir via SIGACORP e é o documento que caracteriza o nosso porte de trânsito, ou seja, com ele você pode fazer o porte. Uma coisa que eu não falei, talvez o pessoal tenha dúvidas com relação a isso também. Validade dos documentos. O CR ele tem validade de 10 anos, certo? Então se você solicitar, por exemplo, agora, vai renovar somente em dezembro de 2031. A autorização de compra, quando ela é emitida via SIGACORP, ela tem a validade de 1 ano. A legislação diz 180 dias, mas o SIGACORP está emitindo com 1 ano. Então, quem sou eu para reclamar sobre isso? Mas as autorizações feitas por pasta, como exemplo, as prensas, sim, a obrigatoriedade a validade é de 180 dias. Registro e apostilamento, o famoso CRAF. A validade deles são de 10 anos. Então, se você, por exemplo, fez a expedição de um documento desses agora, a validade dele é até 2031. E a guia de tráfego, que tem uma pequena observação, eu até coloquei validade de 36 meses. Ou a validade do seu CR. Por exemplo, se o seu CR vencer no ano que vem, 2022, por exemplo, a sua guia de tráfego vence junto. E para você solicitar, você vai precisar primeiro renovar o seu CR e depois solicitar uma nova guia de tráfego. Não pode ser feito os dois ao mesmo tempo, pois o sistema vai identificar a validade do seu CR antigo, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Então, basicamente, o processo completo para quem não tem CR é esse. CR, autorização, CRAF e GT. Para quem já tem CR, você roda somente agora em autorização CRAF e GT. Para vocês terem uma ideia de prazos, pessoal, a gente está falando hoje, dezembro de 2021. Pode ser que daqui a 15 dias esse prazo mude, pode ser que daqui a um mês mude. Então não é uma coisa muito precisa, certo? Mas só para vocês terem uma base, autorização de compra. No comando da 2RM, que é o Ibirapuera, em São Paulo, a média de autorização de compra é de 60 a 70 dias, o prazo para deferimento do processo, certo? Pindamonhangaba, que é a minha OM, que eu sempre considero uma OM muito rápida, está na média de mais ou menos 5 dias, certo? Então, Minas Gerais está na média também de 60 dias, então, de um modo geral, esse processo corre na média de 60 dias. Registro e apostilamento. Como eu disse para vocês, pode variar de acordo com quando você está assistindo esse vídeo, mas Ibirapuera, hoje, dezembro de 2021, 80 a 100 dias, infelizmente. Minas Gerais, infelizmente também, média de 90 dias. Pindamonhangaba, não fazendo propaganda da minha OM, mas média de 7 a 10 dias no máximo. Isso é o máximo mesmo que eu tenho visto. Geralmente deferem até
3 a 5 dias. E a guia de tráfego, como eu disse para vocês, geralmente é automático. Em algumas OMs está tendo problema e não está saindo automático esse documento. Então pode ser que leve, por exemplo, 30 dias e pode ser que reconheceu o pagamento da GRU e esse documento já está na sua mão. Daniel, mais uma pergunta. Posso buscar meu equipamento na loja com essa guia de tráfego aqui? Pessoal, essa guia de tráfego é exclusiva para treinamento e competição. Então se você for fazer isso, vá para o clube, faça o treino, aí sim, assina o livro, volta para casa, ok? E falando sobre a guia de tráfego também emitido pelo lojista, ela não te dá direito ao porte de trânsito, ela tem uma validade de 60 dias, porém você só pode utilizar para levar para casa, não pode ir para o clube treinar com ela, certo? Então pessoal, acho que eu vou ficando por aqui, o vídeo já deve ter ficado bem longo, mas espero que eu tenha conseguido explicar um pouco melhor para vocês como funciona as etapas, as ordens e tudo mais. Então, peço que se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe um comentário, isso ajuda a gente bastante no engajamento. Se você gosta do canal, cogite se tornar um apoiador pelo Apoia-se, pelo Seja Membro ou mesmo por Pix. Um grande abraço e até a próxima.